Então lá pessoal, vamos para mais um vídeo e hoje nós vamos conversar um pouco sobre a questão dos hidrocarbonetos ramificados. Agora nós temos a aplicação da questão dos radicais. Por que é importante saber radical orgânico? Porque os radicais orgânicos, pessoal, eles representam a ramificação da estrutura. Tá? Então, primeiramente, hidrocarboneto somente formado por carbono e hidrogênio ramificado, cadeia ramificada, é aquela que apresenta mais do que duas extremidades carbônicas e estas ramificações serão quem, gurizada? Serão os radicais. Então, que nem eu mencionei anteriormente para vocês no outro vídeo, se vocês não souberem nomenclatura de radical orgânico, tu não vai saber definir hidrocarboneto ramificado. Tá? Então, vamos lá. Gurizada, então, nós temos um hidrocarboneto com ramificação, mais do que duas extremidades. A primeira coisa que a gente tem que fazer é definir a tal da cadeia principal. A cadeia principal, gurizada, ela representa a maior sequência possível de carbonos, entretanto, essa maior sequência possível de carbonos, caso tenha insaturações, tem que estar presente nessa maior sequência. E deixa o maior número de ramificações, isso a gente vai ver em alguns exemplos. Então, cadeia principal é a maior sequência que contém insaturações se houver e deixa o maior número de ramificações. E essa cadeia principal ela tem que ser numerada, porque que nem eu sempre falo para vocês, no momento que tu tem uma nomenclatura, a partir da nomenclatura tu tem que chegar à estrutura sem margem de erro. Se tu tiver dúvida quanto a uma nomenclatura, significa que a nomenclatura ela tem problema, e ela tem que ser específica, ela tem que ser clara. Eu sempre costumo relacionar, gurizada, a cadeia principal, a nomenclatura de um hidrocarboneto ramificado, como se fosse um endereço, onde a cadeia principal ela representa a rua e as casas representam as ramificações. Então, se tu der um endereço para um colega teu lá, te convido um colega teu para estudar contigo, aí tu diz, eu moro na Venâncio. Não, Venâncio seria a cadeia principal, não tem como achar. Agora, se tu fala, eu moro na Venâncio, casa número tal, aí tu especificou. Então, a cadeia principal, ela exige numeração justamente porque nós temos que, a partir dessa nomenclatura, chegar às ramificações e estas ramificações saber exatamente em que carbonos elas estão nas cadeias principais. Então, gurizada, a regra dos menores números ela é bem simples, ela traça prioridades na numeração. Então, a primeira prioridade que tu sempre vai ter é o grupo funcional, que é o que caracteriza. Aqui nós estamos trabalhando com hidrocarbonetos, então vai ser tranquilo. Posteriormente, meus amores, insaturações em detrimento de radical orgânico. Então, se nós tivermos insaturações, essa insaturação deve ter a menor numeração. Vamos aplicar então. A questão da nomenclatura. Então, os radicais são colocados em ordem alfabética. O que significa isso, gurizada? Se nós tivermos, por exemplo, um radical metil, que começa com M, e um etil, que começa com E. No alfabeto, E vem antes de M. Então, na nomenclatura, primeiro vem a denominação etil, na ordem alfabética, e posteriormente o metil. Então, se nós tivermos, gurizada, dois radicais metil, por exemplo, nós vamos utilizar o termo dimetil, 3-metil, trimetil. Mas lembre o seguinte, essas caracterizações de di, tri, elas não entram na ordem alfabética. O que entra na ordem alfabética é a primeira letra do nome do radical. E as posições desses radicais, que nem eu mencionei para vocês, elas têm que ser especificadas, elas têm que ser caracterizadas dentro da cadeia principal. E a última coisa que vocês colocam sempre é o nome da própria cadeia. Então vamos pegar um exemplo aqui, gurizada. Olha aqui, ó. Observe essa cadeia comigo. Nós temos que achar a maior sequência possível. E lembre o seguinte, a cadeia principal ela tem que ter uma sequência lógica. Ela tem que ter um começo e ela tem que ter um fim. Tu nunca pode pegar uma cadeia principal, por exemplo, e bifurcar. Por exemplo, isso aqui, ó. Acompanha aqui, ó. A cadeia principal vem aqui, metade dela, a partezinha dela vem para cá, outra parte vai para lá, formando uma linguinha de cobra, ó. Isso não existe. A cadeia principal ela tem que ter uma sequência, ela tem que ter um começo e tem que ter um fim. Então ela pode fazer, ou melhor, tu pode fazer o que tu quiser com ela. Ela pode ser uma linha reta, ela pode ser
dobrada, tu pode fazer até um S com ela. Só não pode bifurcar. Não existe da cadeia principal chegar aqui, parte dela vem para cima, parte dela vem para baixo. Então, por exemplo, aqui, ó, a maior sequência possível. Eu sempre sugiro vocês que é importante começar. Começa pela linha reta, então. Olha aqui, ó. Em linha reta nós temos 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Existe outra possibilidade? Sim. Seria o quê, ó? Acompanha aqui, ó. Acompanha aqui comigo. 1, 2, 3, 4, 5. Essa sequência também deixa 5 carbonos. A linha reta também. Só que quando nós tivermos duas sequências, gurizada, com o mesmo número de átomos de carbonos, aí o que tu tem que analisar? Se essas duas sequências são iguais ou se essas duas sequências são diferentes. Se elas são iguais, significa que tanto faz como tanto fez. Tu pegar a linha reta ou tu chegar até aqui e dobrar para baixo. Ó, tanto faz. Agora, se elas forem diferentes, aí nós vamos ter que analisar o critério do número de ramificações, por exemplo, no caso dos hidrocarbonetos. Gurizada, então olha aqui, ó. Como é que eu provo para vocês que essas duas sequências são iguais? Se tu pegar a linha reta, a ramificação que fica aqui, ó, seria um grupamento CH3 com valência livre. Seria um radical metil. Então nós teríamos o radical metil nesse carbono na linha reta. Se porventura um de vocês chegasse até aqui e fizesse isso aqui, ó, pegasse essa cadeia que está aqui, ó, desenhada pela caneta, ó, essa cadeia, tu continuaria tendo um radical metil no mesmo carbono. Então, essa sequência reta ou essa aqui são obrigatoriamente iguais. Então, significa que tanto faz como tanto fez, tu vai chegar ao mesmo nome. A numeração aqui, gurizada, não tem insaturação. Tá? Se tivesse insaturação, tu teria que começar pela extremidade mais próxima à insaturação. Não tem. A única coisa que tem aqui é radical. Então, começa pela extremidade mais próxima do radical. Então, olha aqui, ó, carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5. Como é que ficaria o nome? Tu tem que especificar a posição do radical dentro da cadeia. A ordem alfabética, só tem um radical, não vai ter problema. Então, nós temos no carbono 2 da cadeia principal um radical metil. Então, 2-metil. Cadeia principal, ó, ignora as ramificações para definir a cadeia principal. A cadeia principal são 5 carbonos, pente, cadeia aberta e saturada, ano. Então, 2-metilpentano. Na cadeia do lado, gurizada, mesmo esqueminha. Se tu pegar a linha reta, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Só que esses 6 carbonos deixam essa ramificação que está aqui. Ó. Vocês estão observando? Aqui seria um radical isopropil, se eu pegasse essa sequência reta que está aqui. Essa sequência aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ela também deixa os mesmos 6 carbonos, só que essa sequência aqui, gurizada, ela deixa duas ramificações. Observem aqui, ó, uma ramificação, que seria um radical etil, e outra ramificação, que seria um radical metil. Então aqui, ó, tu tem duas sequências de 6 carbonos. Entretanto, ó, essa linha reta deixa uma ramificação. Essa aqui que eu peguei deixa duas ramificações. Então lembrem o conceito de cadeia principal. É a maior sequência possível que contém insaturações se houver e deixe o maior número de ramificações. Então essa aqui é a cadeia principal porque é a mais ramificada com 6 carbonos. A numeração tem que ser a menor possível para os radicais. Então, gurizada, sempre a dica, comecem pela extremidade mais próxima aos radicais, caso não tenha insaturação. Como não tem, olha aqui, ó, 1, 2, 3. Nós vamos ter um radical metil, que começa com M, e um radical etil, que começa com E. Então, na ordem alfabética, E vem antes de M. Então, no carbono 3 da cadeia principal, nós temos um radical etil, e no carbono 2 da cadeia principal, nós temos um radical metil. Para definir a nomenclatura da cadeia principal, ignora as ramificações. Então, a cadeia principal são 6 carbonos, X, cadeia aberta e saturada, ano. Então, 3-etil, 2-metil-hexano. Então, lá, gurizada, vamos para as últimas 3 aí para a gente finalizar o vídeo. Gurizada, essa cadeia que se vocês pegarem, ó, se tu pegar a linha reta, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos.
E aí tu vai variando, né? Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ó, 7 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ó, 8 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Agora, se vocês observem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carbonos. 9 carbonos. Então, essa aqui é a maior sequência possível. E ela deixa 1, 2, 3 ramificações. Cruzada segue o mesmo princípio. Ó, numerar a partir da extremidade mais próxima da insaturação. Então, se nós pegarmos essa sequência que está aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós vamos ter uma ramificação no carbono 3, uma no carbono 5 e outra no carbono 6. Se tu numerasse no sentido contrário, a primeira ramificação, ó, já daria no carbono 4. Ó. Se tu fizesse o contrário, ó, 1, 2, 3, 4. Ó, 4, 5, 6, 7. Entenderam? Então, a prioridade, como não tem insaturação, é a menor numeração possível para os radicais. Então, feita a numeração, definida a cadeia principal, nós temos metil, 2 radicais metil. Como é que a gente passa do português para o quimiquês 2-metil? Dimetil. Dimetil. Metil começa com M. Ó, e no carbono 5, um radical N-propil ou propil que começa com P. Então nós temos no carbono 3 e no carbono 6 2 radicais metil. Então 3, 6 de metil. No carbono 5 da cadeia principal, um radical propil, aqui no carbono 5. E como é que nós definimos o nome da cadeia principal? Ignora as ramificações. Ó, se nós ignorarmos as ramificações, são 9 carbonos, cadeia aberta saturada. Então 3, 6 de metil, 5 propil, nonano. Cruzada, essa cadeia aqui, ó, essa cadeia específica, eu acho ela muito interessante, porque geralmente vocês tendem a pegar a linha reta com 5 carbonos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Só que essa linha reta nos deixa com 2 ramificações. Um radical em cima e um radical embaixo. Então, se eu pegar 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, qualquer uma dessas sequências aqui, ó, também tem 5 carbonos, só que aí ficam com quantas ramificações? 1, 2, 3, 4. 4 ramificações. Então, essa sequência reta te deixa com 2 ramificações, aqui com 4 ramificações. Então, naturalmente, quem é a cadeia principal? A mais ramificada. Sigo a nomenclatura dos menores números, novamente. Então, aqui nós vamos ter no carbono 3, 2 radicais etil. Então, por que não precisa botar aqui 3, 3 de etil? Porque quando tu fala 3 de etil, está implícito que nesse carbono 3 de 2 etil. E 2, 4 de metil, cadeia principal, um pentano. E para finalizar, gurizada, esse vídeo que acabou ficando longo demais, mas ele é necessário, eu coloquei aqui como exemplo para vocês, ó, uma cadeia insaturada. Então a maior sequência possível aqui, ó, seria aqui de 7 carbonos. Aí vamos ver, quer ver, ó, só tirar uma dúvida para vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí tu diz assim, mas Eduardo, aqui também tem 7 carbonos. Ó, acompanha a caneta aqui, ó. Também tem 7 carbonos, concorda? E seria mais até ramificada do que essa. Só que por que essa aqui não é a cadeia principal? Porque ela não contém a insaturação. Lembrem, a insaturação obrigatoriamente faz parte da cadeia principal e tem que ter o menor número possível. Por isso que essa sequência aqui, ó, é a cadeia principal e não essa aqui. Essa aqui, ela seria mais ramificada, mas não contém a insaturação. E a insaturação tem que fazer parte da cadeia principal, obrigatoriamente. A numeração, quando tem insaturação, ela fica mais fácil, porque a prioridade é a da insaturação. Então, tu vai ter que começar a numerar pela extremidade mais próxima à insaturação. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí, gurizada, no mar segue a ordem de radicais em termos de alfabeto. Então nós teremos aqui um radical terc-butil, o radical seria um butil que começa com B, e radicais metil que começa com M. E lembra,
Cadeia principal, 7 carbonos, a partir de 4 carbonos, cadeia aberta, tem que numerar para especificar a posição da insaturação na cadeia. Feito, gurizada, valeu, grande abraço a todos, até o próximo vídeo.